Por mais de um mês, o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, cumpriu uma das promessas mais ousadas de seu segundo mandato: aniquilar os Houthis. De meados de março a início de maio, mais de 2.000 bombas dos Estados Unidos da América caíram quase diariamente no Iêmen, atingindo líderes, destruindo arsenais de armas e arrasando a infraestrutura militar do grupo. Aquilo não era diplomacia, era dizimação. Os resultados agora são impressionantes. Os Houthis sinalizaram o que os Estados Unidos da América estão chamando de rendição incondicional. Em 6 de maio, durante uma aparição com o primeiro-ministro canadense Mark Carney, Trump fez o anúncio oficial. Os Houthis anunciaram que não querem mais lutar e vão se render. Nós honraremos isso. O que os quebrou? Foi o bombardeio implacável, a pressão do Irã ou algo mais profundo que poucos estão discutindo? Neste episódio, analisamos como a eficiente campanha dos Estados Unidos da América envolveu até mesmo Israel, Omã e Irã nas consequências. Vamos começar com o que finalmente fez os Houthis piscarem, e por que o anúncio de 6 de maio pode marcar um ponto de virada não apenas no Iêmen, mas em todo o conflito do Mar Vermelho. Nesse dia, os Estados Unidos da América anunciaram que iriam cessar os bombardeios contra os Houthis. O grupo afirmou estar disposto a parar os ataques à maioria dos navios comerciais no Mar Vermelho. Trump fez as declarações durante reunião com o primeiro-ministro canadense Mark Carney, na Casa Branca. Trump afirmou que acabara de receber a notícia e que todas as discussões em andamento eram muito positivas, sem entrar em muitos detalhes. Apesar da mensagem clara, a estratégia dos Estados Unidos da América funcionou e os Houthis fugiam para as colinas. As declarações de Trump pareceram ser confirmadas depois por Omã, que se ofereceu para mediar as negociações entre os Estados Unidos da América e o Irã, apoiado pelos Houthis, sobre o programa nuclear iraniano. O ministro das Relações Exteriores de Omã, Badr al-Bassaidi, anunciou online que, após discussões recentes visando a desescalada, um acordo de cessar-fogo foi alcançado entre as duas partes. Al-Bussaidi afirmou que o acordo fez com que Estados Unidos da América e Houthis concordassem em cessar ataques mútuos, visando restaurar a liberdade de navegação no Mar Vermelho. Cerca de uma semana depois, a Reuters revelou que a rendição dos Houthis ocorreu porque eles buscavam uma saída para o conflito, conforme artigo publicado em 13 de maio. Agências de inteligência dos Estados Unidos da América notaram que os Houthis buscavam uma saída dias antes do anúncio de Trump. Aproveitando a oportunidade, os Estados Unidos da América encerraram as hostilidades. Segundo duas fontes anônimas da Reuters, o Irã aparentemente foi fundamental para o cessar-fogo. O Irã encorajou os Houthis a negociar, provavelmente como parte de suas próprias conversas com os Estados Unidos da América sobre seu programa nuclear. Talvez a ideia fosse cessar os ataques Houthis para que os Estados Unidos da América pudessem usá-los como alavanca sobre o Irã. Não se sabe ao certo. Segundo outro oficial, tanto os Houthis quanto os Estados Unidos da América sentiam a pressão da campanha americana. A pressão sobre os Houthis era evidente. Cada ataque aéreo americano destruía suas instalações e matava seus membros. Porém, os Estados Unidos da América também investiam grande quantia nesses ataques. Até 4 de abril já havia dedicado cerca de United States dólares dos Estados Unidos, 1 bilhão à campanha, iniciada em 15 de março. Dado que os bombardeios da América duraram até o início de maio, é seguro presumir que o gasto total final excedeu amplamente 2 bilhões de dólares. O secretário de Defesa dos Estados Unidos da América, Pete Hegseth, enfrentará perguntas incômodas sobre se o gasto justificou o resultado, segundo a Reuters. Quando surgiu a chance de negociar a rendição dos Houthi, ele a aproveitou e fez várias reuniões na Casa Branca para concretizá-la. Curiosamente, há uma possível ressalva à rendição dos Houthi, talvez numa tentativa de salvar a face. O negociador sênior dos Houthi, Mohammed Abdul Salam, disse à mídia controlada pelos Houthi no Iêmen que os Estados Unidos da América recuaram. A posição americana mudou, mas a nossa permanece firme, alegou ele. Ele afirmou que os Houthis continuarão visando navios que acreditam estar conectados a Israel no Mar Vermelho. Ele só parará de atacar navios americanos se os Estados Unidos da América concordarem em não mais bombardear suas instalações militares e líderes com ataques aéreos devastadores. Seja qual for o caso, uma coisa é certa. A campanha dos Estados Unidos da América contra os Houthis terminou, e o grupo militante agora está à beira do colapso total.
Isso nos leva à questão central deste vídeo. O que tornou a estratégia dos Estados Unidos da América tão bem-sucedida? Para responder, primeiro precisamos lembrar o que vimos entre março e maio de 2025. Os Estados Unidos da América já haviam mirado os Houthis no Iêmen anteriormente. A primeira campanha, lançada no governo Biden, usou uma estratégia distinta da adotada por Trump para obrigar os Houthis a se renderem. Sob Biden, em 2024, os Estados Unidos da América e o Reino Unido realizaram ataques precisos contra locais Houthis. Os ataques visaram principalmente instalações militares Houthis, ao invés de eliminar as lideranças do grupo. Se um líder fosse morto, então ótimo. Isso era um bônus. Mas o objetivo de Biden era paralisar logisticamente o braço militar dos Houthis, tornando muito mais difícil para o grupo realizar seus ataques no Mar Vermelho no processo. Em 2024, os Estados Unidos da América e o Reino Unido lançaram 930 ataques contra os Houthis, segundo Malik al-Houthi, líder do grupo militante. O projeto de dados de localização e evento de conflito armado dos Estados Unidos da América, ou Armed Conflict Location e Event Data Project, diz que o número era, na verdade, muito menor. Ele registrou 305 ataques. É possível que os Houthis tenham contado cada munição lançada, enquanto o Armed Conflict Location e Event Data Project contou eventos únicos com múltiplos explosivos. Ou os Houthis podem estar inflando o número para retratar os Estados Unidos da América e o Reino Unido como agressores implacáveis. Ainda assim, os ataques de Biden diferiram dos realizados no governo Trump. O conselheiro de Segurança Nacional, Mike Waltz, afirmou no programa This Week, da American Broadcasting Company, um dia após Trump lançar sua nova estratégia. A diferença é que esses não foram ataques ineficazes de vai e vem, que se provaram inúteis, afirmou Waltz. Foi uma resposta avassaladora que realmente mirou em vários líderes Houthi e os eliminou. Essa é a principal diferença entre a estratégia dos Estados Unidos da América em 2024 e a adotada em 2025. Os ataques aéreos deste ano foram muito mais intensos, com o anúncio de cessar-fogo de Trump em 6 de maio e ataques diários dos Estados Unidos da América. Podemos supor que os Houthis suportaram 51 dias de ataques. Se 6 dias contabilizaram 56 ataques aéreos e os Estados Unidos da América mantiveram essa intensidade, então 51 dias poderiam ter totalizado até 476 ataques. Isso representaria mais da 930 ataques que os Estados Unidos da América e o Reino Unido supostamente realizaram de janeiro de 2024 a janeiro de 2025. Esses números, embora aproximados, revelam a intensidade da estratégia de 2025 que os Estados Unidos da América utilizaram contra os Houthis. O Instituto Italiano de Estudos Políticos Internacionais, detalhou mais a estratégia de 2025 em um artigo de 17 de março. Desde o início, estava evidente que os Estados Unidos da América visavam especificamente os líderes Houthis à frente de sua infraestrutura militar e logística. Em vários casos, esses ataques resultaram em golpes contra bases e defesas de mísseis. Contudo, os Estados Unidos da América também pareciam estar dispostos a atacar os portos do Iêmen e até áreas residenciais onde suspeitavam que um líder Houthi poderia estar. O objetivo era decapitar os Houthis, literal e metaforicamente, para deixar o grupo desorientado. Sem líderes para organizar o braço militante dos Houthis, o grupo entraria em caos com pequenas seitas se separando para tentar manter sua campanha no Iêmen. Os Estados Unidos da América estavam contando com o fato de que os Houthis não tinham um plano de contingência para o que aconteceria se toda a sua estrutura de liderança fosse dizimada em poucas semanas. Agora que os Houthis se renderam, parece que o plano funcionou. Essa intensa tática de decapitação foi a primeira e possivelmente a parte mais crucial de uma estratégia de 4 etapas. A segunda parte focou nos ataques dos Estados Unidos da América a alvos Houthi. Durante o governo Biden, os ataques aéreos de 2024 foram geralmente em retaliação. Os Houthis atacaram um navio no Mar Vermelho e sofreram retaliação dos Estados Unidos da América. A estratégia de Biden também limitou os ataques dos Estados Unidos da América aos Houthis durante sua campanha no Mar Vermelho. Quando os Houthis disseram que parariam devido ao cessar-fogo entre Israel e Hamas, no início de 2025, os Estados Unidos da América também cessaram seus ataques aéreos. Isso alinhava-se à filosofia Houthi, que afirmava que sua campanha no Mar Vermelho apoiava Hamas e Gaza. O primeiro é outro grupo militante, frequentemente visto como representante do Irã.
Em 7 de março de 2025, os Houthis ameaçaram retomar ataques no Mar Vermelho caso Israel não suspendesse o bloqueio de ajuda em Gaza. Sob Biden, os Estados Unidos da América teriam esperado confirmar a seriedade da ameaça dos Houthis antes de agir, diferente do ocorrido em 2025. Pouco mais de uma semana após a ameaça dos Houthis, Trump decidiu atacá-los preventivamente pela segunda vez, em vez de dar-lhes a chance de cumprir a ameaça. E as primeiras bombas dos Estados Unidos da América caíram. Não subestime o impacto dessa abordagem mais confrontadora. Antes, os Houthis sabiam que podiam ganhar tempo, pois os Estados Unidos da América só responderiam aos seus ataques. O grupo parecia crer que isso ainda seria verdade em 2025. Após ameaçarem, os Houthis podem ter esperado ter tempo para se rearmar com drones e mísseis iranianos enquanto planejavam novos ataques. Os Estados Unidos da América tiraram esse tempo deles em 15 de março, forçando o grupo a continuar seus ataques no Mar Vermelho enquanto sua liderança era devastada. A mudança na abordagem dos Estados Unidos da América é evidenciada não só pela intensidade e frequência dos ataques, mas também pelo número de vítimas fatais. Os Estados Unidos da América estimam que sua campanha de 2025 matou entre 500 e 600 Houthis, a maioria dos quais desempenhava papéis importantes no grupo. Os Houthis, por outro lado, preferem se concentrar em números mais vagos. Eles afirmam que os Estados Unidos da América mataram 123 pessoas e feriram outras, 247 entre 15 de março e 15 de abril. Dezenas de mortos foram adicionados às contagens antes do anúncio do cessar-fogo. Os Houthis não mencionam se algum dos mortos fazia parte do grupo. Os números divulgados pelos Houthis são vagos, permitindo-lhes afirmar que os Estados Unidos da América matavam civis. Enfim, mais ataques resultaram em mais mortes. A estratégia americana de decapitação combinou a severidade e o caráter preventivo de seus ataques, ferindo os Houthis por quase 2 meses. Isso nos leva à terceira parte da estratégia dos Estados Unidos da América. Anteriormente, mencionamos várias fontes que afirmaram que o Irã desempenhou um papel-chave em convencer os Houthis de que era hora de recuar. Isso fazia tudo parte do plano dos Estados Unidos da América. De acordo com o Instituto Italiano de Estudos Políticos Internacionais, Trump ameaçou responsabilizar integralmente o Irã pelas ações dos Houthis no Mar Vermelho. Biden culpou diretamente o Irã por apoiar os Houthis e estabeleceu ligações entre eles, afirma o Instituto Italiano de Estudos Políticos Internacionais. Contudo, os Estados Unidos da América, sob Trump, estigmatizaram abertamente o Irã de forma inédita em 2024. A estigmatização e a pressão de Trump por negociações sobre o programa nuclear iraniano, juntamente com o acúmulo militar dos Estados Unidos da América no Oriente Médio, pressionaram o Irã. Em meados de abril, os Estados Unidos da América posicionaram bombardeiros B-2 Spirit em bases militares próximas ao Irã. Além de implantar porta-aviões no Mar Vermelho para a defesa aérea Patriot, baterias estavam sendo entregues ao Oriente Médio e Trump ameaçava bombardear o Irã se ele não negociasse. Não menospreze o impacto dessa pressão sobre os Houthis. Em 3 de abril, o Telegraph relatou que o Irã estava prestes a retirar totalmente seu apoio aos Houthis. Segundo um alto funcionário iraniano anônimo, o Irã teve que mudar seu foco das ambições no Oriente Médio para como lidar com Trump. As reuniões são dominadas por discussões sobre ele e os grupos regionais que apoiávamos não estão sendo discutidos, afirmou o oficial. Segundo a fonte, a visão é que os Houthis não sobreviverão, estando em seus últimos meses ou até dias. Não há sentido em mantê-los em nossa lista. Agora sabemos que os Houthis não foram completamente abandonados pelo Irã, pois se fossem, o Irã não teria conseguido pressioná-los a se renderem aos Estados Unidos. Porém, a pressão conjunta dos ataques no Iêmen e as ameaças dos Estados Unidos da América ao Irã forçaram uma mudança de abordagem. O Irã não podia mais apoiar os Houthis como antes. O grupo estava enfraquecido novamente, preparando o cenário para o novo cessar-fogo. Isso nos leva ao quarto e último ponto da estratégia dos Estados Unidos da América, que quebrou o espírito dos Houthis, abrindo a porta para outras nações se envolverem nos ataques. Isso não era novidade. Como mencionado antes, os Estados Unidos da América cooperaram com o Reino Unido em muitos de seus ataques em 2024. Contudo, em 2025, os Estados Unidos da América assumiram a maior parte do trabalho em termos de enfraquecer os Houthis com ataques diários.
Isso permitiu que outras nações atingissem o grupo de forma ainda mais intensa do que no passado. O Reino Unido, através da Força Aérea Real, Real Força Aérea, decidiu se envolver na campanha militar em curso, liderada pelos Estados Unidos da América. Em 29 de abril, a Real Força Aérea e as Forças Aéreas dos Estados Unidos da América realizaram um ataque conjunto contra os Houthis, como parte da política de longa data de responder aos ataques do grupo no Mar Vermelho. O Reino Unido forneceu mais detalhes sobre os ataques do que os Estados Unidos da América normalmente divulgam em 2025. O ataque de 29 de abril ocorreu após a Real Força Aérea identificar, através de inteligência, um pequeno aglomerado de edifícios usados pelos Houthis para atacar navios comerciais com drones. Com o apoio de reabastecimento aéreo dos tanques Voyager, a Real Força Aérea usou seus caças Eurofighter Typhoon para bombardear esses edifícios com as precisas bombas guiadas Paveway 4. Todas as aeronaves retornaram em segurança, com a Real Força Aérea também afirmando que atacou à noite para minimizar baixas civis. Como nas negociações com o Irã, essa estratégia dos Estados Unidos da América focava totalmente na pressão. Com o Reino Unido envolvido, os Estados Unidos da América sinalizaram aos Houthis que agora estavam lidando com duas nações, não apenas uma. A capitulação dos Houthis ocorreu apenas uma semana após o ataque do Reino Unido, provavelmente não por coincidência. O ataque do Reino Unido foi uma ameaça. Horas após Trump anunciar o cessar-fogo, houve um sinal do que ainda está reservado para os Houthis. Em 6 de maio à noite, Israel realizou o segundo ataque aéreo contra os Houthis em apenas 24 horas. O ataque atingiu o aeroporto internacional de Sanaa, capital do Iêmen, paralisando-o e destruindo a infraestrutura Houthi. Trinity Broadcasting Network Israel diz que foi um ataque proposital. Apesar do aeroporto de Sanaa ser uma estrutura civil, os Houthis o utilizam como centro de trânsito regional para armas e munições provenientes do Irã, e que entram no Iêmen. Israel lançou um ataque com 20 caças ao aeroporto, menos de um dia após atingir um importante porto Houthi usado para receber armas iranianas. O ataque destruiu o terminal principal e quase todas as aeronaves de passageiros do aeroporto de Sanaa. O que isso tem a ver com a estratégia dos Estados Unidos da América que deixou os Houthis incapacitados? O ataque de Israel pode não ter sido possível se os Estados Unidos da América não tivessem eliminado os líderes do grupo e grande parte de sua infraestrutura entre 15 de março e 6 de maio. A pressão dos Estados Unidos da América sobre o Irã pode ter sido crucial para esgotar o fluxo de armas para o Iêmen. O golpe de mestre da estratégia dos Estados Unidos da América é enfraquecer os Houthis e se retirar, deixando aliados para continuar atingindo o grupo. Os Estados Unidos da América ainda podem afirmar que não estão atacando sem mentir. Agora, os Estados Unidos da América só precisam aguardar que outras nações ataquem os Houthis e possivelmente que as forças iemenitas no terreno os deponham. Isso nos leva à última pergunta deste vídeo. O que vem a seguir? Os Estados Unidos da América priorizam a redução de seu destacamento no Oriente Médio devido à rendição dos Houthis. Já está enviando os B-2 que destacou para bases militares no Oceano Índico. Em casa, porém, o substituiu por B-52 para continuar pressionando o Irã. É provável que ocorra um rebaixamento similar dentro e ao redor do Mar Vermelho, incluindo o United States Ship Carl Vinson deixando a passagem, enquanto o United States Ship Harry S. Truman já estava estacionado lá antes da campanha dos Estados Unidos da América. Os Houthis foram severamente enfraquecidos, embora não completamente destruídos. Agora enfrentam um futuro onde sua ameaça foi neutralizada. Israel realiza ataques mais eficazes contra eles, graças ao apoio dos Estados Unidos da América. E o grupo sabe exatamente o que enfrenta se tentar reiniciar seus ataques no Mar Vermelho. Os Houthis podem continuar existindo, mas foram intimidados por ataques aéreos que podem se repetir caso se rebelem. O Irã também é um fator a ser considerado. Negociações Irã-Estados Unidos da América em andamento. Os Estados Unidos da América poderiam pressionar o Irã a abandonar completamente os Houthis em troca de suspender as sanções relacionadas ao programa nuclear iraniano? É possível. O Irã também enfrenta explosões misteriosas que parecem reduzir sua influência sobre os Estados Unidos da América. Em 7 de maio, o Jewish News Syndicate reportou que diversas explosões atingiram importantes instalações industriais e portos no Irã, algumas causando incêndios.
Incêndios e explosões atingiram o Irã no final de abril, coincidindo com o anúncio de Trump sobre a rendição dos Houthis. Houve envolvimento dos Estados Unidos da América? Se estavam, ninguém confirma. Mas parece coincidência suspeita que os Houthis se renderam logo após essa sequência de explosões. Essa pode ser a etapa final da estratégia brilhante dos Estados Unidos da América. Isso atingiu severamente os Houthis, possibilitou o envolvimento de outros e pressionou o Irã nas negociações e possivelmente por subterfúgios a abandonar os Houthis. Uma sombra do que costumavam ser. Qual a sua opinião sobre a estratégia que os Estados Unidos da América adotaram em 2025 para subjugar os Houthis? A estratégia atual foi melhor que a de 2024. A chance de os Houthis se rebelarem novamente? Compartilhe sua opinião nos comentários e inscreva-se no The Military Show para mais vídeos sobre os acontecimentos no Oriente Médio.